que já fez a indicação também, da Edna Regina Rodrigues, como técnica da INDEC. Na verdade, assim, vocês são sabedores que nós criamos o grupo do CONDEMA que vai discutir a minuta do texto do estudo de impacto de vizinhança. Nós encaminhamos os ofícios, o prefeito já encaminhou um despacho para que os secretários indicassem a comissão técnica de estatutários que vão compor o comitê para subsidiar naturalmente com relação à legislação de transporte, a 6.031, a legislação referente ao plano diretor, e a gente poder ter o estudo de impacto de vizinhança aí, uma proposta saída do CONDEMA e que vai ser encaminhada naturalmente também para o poder público, né, para que ele dê andamento aí e providencie a efetivação dessa lei que é prevista na lei orgânica do município, mas não está instituída. Então, a INDEC já respondeu, a Secretaria do Verde está encaminhando o nome também, e eu já tive também a indicação do urbanismo lá anteriormente. Secretário do Verde, Desenvolvimento Sustentável, a indicação também para o EIV, está aqui, foi indicada a Maria Estela Beluso Prado e o suplente o Lindenberg Casimiro Damasceno como os técnicos da Secretaria que vão estar compondo o grupo de trabalho. Assim que eu receber a indicação que está aguardando do urbanismo por escrito e do planejamento, eu vou estar convocando uma reunião técnica com a Comissão de Análise de Território, professor Mário, que vocês que vão coordenar esse trabalho junto da presidência e esse grupo técnico, ok? Eu tenho aqui também o seguinte, professor Mário, um comunicado do Leandro, diretor de meio ambiente. Em razão dos feriados que houveram aí e tudo mais, houve um atraso no expediente interno. Todos os processos já estão disponíveis, mas a listagem não chegou a tempo às mãos de vocês. Mas os processos já estão lá, então eles pedem escusas, porque o expediente é inerente à vontade, às vezes, dos técnicos também, tá? Com relação aos projetos do próximo mês. O que eu tinha mais para falar para vocês que é importante? Eu tinha duas palavras aqui. Eu tinha, sim, eu tenho uma noção minha. Cadê? Está por aqui. Deu? Bom, enquanto a gente acha a moção, eu queria comunicar a vocês o seguinte: nós estivemos na reunião ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Eu estive lá em nome do Conselho Municipal de Meio Ambiente como presidente. Essa manifestação do Conselho está, inclusive, na internet aí, tanto no fórum de Barão Geraldo como outros fóruns. Eu acho que seria interessante até, Vitor, depois compartilhar aquelas falas todas para os conselheiros, para vocês acompanharem. Esteve presente lá também a conselheira Tereza Penteado, também como conselheira, mas principalmente como cidadã, representantes da comunidade, ex-conselheiros da Proesc, Márcia Correia, a doutora Tina, também já foi conselheira, mas é conselheira do Conselho da Cidade. E a pauta era a aprovação no Conselho Estadual do Meio Ambiente do projeto Reserva Dom Pedro, com a LP, a manifestação do Conselho Estadual do Meio Ambiente. E eu queria ressaltar para vocês, e que constasse em ata, que na fala desta presidência eu me ative a aspectos técnicos, e porque fui antecedido por todos esses colegas que eu citei, cada um conseguiu, de uma forma bastante hábil, externalizar qual é a preocupação, a angústia que a comunidade tem, tanto no aspecto técnico, como também a questão da responsabilidade socioambiental em relação a Barão Geraldo. E me ative pelo seguinte: houve um parecer negativo da parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Esse parecer, à época, ele não foi um parecer que foi dado aleatoriamente, porque é um achismo de que aquele projeto, da forma como ele está apresentado, não está adequado. Existem, de fato, questões importantes, principalmente com o saneamento, o esgotamento sanitário, a questão de abastecimento de água, entre outras questões ambientais lá importantes, e que as respostas que nós tivemos não foram factíveis. O relatório de resposta da CETESB, que vem junto do parecer preliminar favorável, vem um PTA.
E nesse PTA deles, eles já colocam para a LI uma série de condicionantes que, inclusive, internalizam questões que, à época, a Comissão de Análise de Território já havia citado, né? Não especificamente, mas eles também não dão respostas objetivas do que foi internalizado. Nós protocolamos, antes dessa reunião, um documento, um ofício do Conselho de Meio Ambiente de Campinas. A doutora Ana Cristina, que é a diretora do licenciamento ambiental no Conselho Estadual, na CETESB, né, na verdade, pedindo para que ela, isso por orientação de juristas, ela é obrigada, o nosso Conselho sendo deliberativo, ela é obrigada a paralisar o processo de estudo para a LI, até que a empresa venha fazer uma audiência no Conselho Municipal de Meio Ambiente, apresente a leitura e as respostas técnicas que eles deram, com base inclusive no questionamento que foi feito por parte desse conselho à época, e que não voltou para cá. E mais importante do que isso, eu queria trazer à luz dos conselheiros uma visão que eu tenho, conversei com várias outras pessoas que entendem da mesma forma, inclusive o juiz. Se o nosso conselho é deliberativo, e ele deu um parecer negativo, e esse parecer foi simplesmente desconsiderado, nem resposta veio para nós, eu deixei bem claro lá para os conselheiros. Primeiro eu pedi a solidariedade dos conselheiros do CONSEMA em manter a vocação do processo. Nem o cancelamento e a não aprovação, hein? Eu pedi para que se mantivesse a vocação até que eles viessem aqui e fizessem uma audiência conosco, né? Mas deixei bem claro para eles, se solidarizassem e aprovassem a vocação. O que eu entendi é que não ia acontecer, que eles iam aprovar a LP, iam dar licença para a LP, a maioria deles. Contudo, eles abrem um precedente para o seguinte: se o Conselho de Meio Ambiente de Campinas, por força de lei federal, e por força da lei da sua criação, ele é deliberativo e é reconhecido, se o seu parecer pode ser desconsiderado, quer dizer que o parecer do Conselho também não vale nada. Então, para nós, aquela aprovação, ela não tem valor nenhum. E que a gente entraria com uma ação popular, se for o caso, e vai ser a primeira que vai ser feita dessa forma pelo Conselho de Meio Ambiente de Campinas, tá? Para que a gente alinhe os ritos, né? Porque é impossível você ter juízo de valor tão diferenciado, sendo que o próprio CETESB aponta os questionamentos. O Sindicato dos Engenheiros Conselheiro levantou perguntas lá graves em cima da colocação, por exemplo, da doutora Tina, que teve lá apontando a questões de cadastro, por exemplo, do imóvel. Independente de haver um acordo entre os cartórios de Campinas, o Ministério Público, o alinhamento da legislação rural, que está aí passando pela questão de georreferenciamento e tudo mais, o esclarecimento do porquê está sendo tomada determinada decisão, ela tem que ser dada aos conselheiros, para que a gente possa anuir aqui a nossa deliberação com transparência, né? Então ficou bem claro para eles, e eles ficaram bastante preocupados com isso, porque a partir do momento que a gente fizer isso, com ação popular, meu cara, e se os senhores juízes tiverem coragem de fazer valer a lei, a gente queria uma jurisprudência aí que vai ser uma briga boa. E o último item sobre essa pauta é o seguinte: lá citei que dia 12, o último agora, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, foi aprovado o município de Campina, entre os 6 municípios do estado, que está autorizado a fazer o licenciamento de grande, médio e pequeno porte de impacto local, né? Isso, eu tenho uma visão particular. Eu acho que é muito importante, desde que a gente consiga fortalecer o conselho possa ter realmente condições de trabalhar e ter um alinhamento com a Secretaria do Verde. Pelo menos a gente tem tido um bom relacionamento com a equipe técnica, pelo menos a gente vai conseguir ter um controle mais adequado daqui já, para as coisas saírem. Mas esse projeto do Reserva Dom Pedro, necessariamente todas as licenças complementares dele, todas as licenças complementares de outros empreendimentos que tiveram licença anterior agora, que ainda não passaram por aqui, vão ser obrigadas a passar por um rito de aprovação aqui. Então a coisa vai ficar mais séria aqui, a gente vai trabalhar de outra maneira, tá? Então eu queria compartilhar isso com vocês. Achou minha... Eu vou achar, depois eu faço proposta durante o trabalho. Eu queria fazer o seguinte:
Se os conselheiros me permitem, quantos pareceres nós temos, professor? 6. Eu preferiria que a gente fizesse uma inversão de pauta e a gente fizesse a apresentação dos pareceres, que são objetivos também. Depois eu abro para as falas, a gente tem um tempo hábil bacana. Esses 7 pareceres aqui em 40 minutos, 1 hora a gente encerra, vai estar chegando às 4 horas. Depois a gente tem até às 5 para conversar os assuntos de pauta dos conselheiros. Então, colocando... Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Eu queria propor a manutenção da pauta convocada, da pauta regimental do Conselho, que se permanecesse na ordem que foi convocada. Pois não. Durante aquela última reunião ordinária, que teve o problema de falta de quórum, ficou estabelecido pelas poucas pessoas que estavam aqui presentes que, em respeito a esse trabalho árduo da Comissão Técnica de Análise de Pareceres Técnicos de Análise de Territórios, já seria praxe nós darmos como prioridade, logo depois da fala do presidente, que abrisse então a reunião com a apresentação dos pareceres. Então eu até respeito a posição agora do doutor Rafael Moya, nessa pauta ficou estabelecido de forma diferente, tudo bem, mas eu reitero a minha posição de respeito ao trabalho dos integrantes da Comissão de Análise de Territórios, que deve ter o seu trabalho apresentado para nós logo no início das nossas reuniões, porque se mantida como vem sendo feito ao longo de todos esses anos que eu já participo do CONDEMA, sempre há necessidade de algum ou mais conselheiro deixar o ambiente, prejudicando a apreciação que gera toda a problemática, tanto para o desenvolvimento sustentável da cidade, quanto aquela celeuma que se cria se nós, da análise da Secretaria do Verde, temos ou não que internalizar o parecer que deixou de ser apresentado aqui por falta de forma de ter sido sempre deixado como o último item de pauta. Eu queria então que fosse esclarecido como que vai ser doravante Senhores conselheiros, então, assim, eu entendo o Dr. Rafael porque a gente tem isso previsto no regimento interno. Então, o que ele coloca é uma questão regimental. Contudo, o pleno pode decidir. No início da reunião, doutor, o senhor não tinha ainda chegado, e eu iniciei a conversa com os conselheiros, informalmente, de que eu estou propenso a fazer 2 reuniões daqui para frente, ordinárias, onde uma vai ser uma reunião de deliberações das comissões, não exclusivamente da Comissão de Análise de Território, tá? A gente tem outras comissões aí discutindo outros assuntos, a gente dividiria em 3 partes, e inclusive é uma reunião que pode inclusive sair documentos aqui já votados, inclusive pelo pleno, para a gente ser ágil. Então, a minha proposta é a seguinte: eu não queria alterar o regimento, eu estou pedindo hoje em função desse critério. Então eu vou colocar em votação hoje, porque eu acredito que nós tendo 2 reuniões ordinárias no mês, não vai ter problema a gente manter a consideração regimental para minimamente uma delas em abrir a fala para os conselheiros, porque geralmente a fala do mês o pessoal consegue colocar os avisos gerais, alguma coisa, um assunto ou outro também vai ser aberto depois, mas a gente já minimiza um pouco aí a quantidade de pautas que os conselheiros trazem para o conselho. Então eu vou colocar em votação... Pela ordem, senhor Pois presidente. não. Se o senhor vai pôr em votação, eu entendo que o doutor Boni, conselheiro do CONDEMA, fez uma defesa. Né? Então eu acho que poderia, né, se abrir uma fala para ele poder apresentar as razões dele, acho que poderia abrir para outra pessoa apresentar as razões contrárias, presidente. Já que vai haver uma votação. Não, mas houve uma equipe. Eu não estou falando de hoje, depois que você falou de inversão. Não, da outra reunião que você não esteve. Eu não estou falando da inversão de pauta hoje. Estou falando de todas as nossas reuniões. Daqui para todas. Ficou estabelecido que está havendo prejuízo na apreciação dos pareceres da Comissão de Análise de Território, porque deixa para o final, muita gente vai embora. Mas aí tudo bem, eu não estou falando de hoje. Aí ficou estabelecido lá que hoje, só para terminar o raciocínio para todo mundo entender, porque não tinha ninguém. Eu já vou abrir para o senhor. Eu queria que o professor Mário, ele tinha se inscrito, talvez a fala dele venha a corroborar de alguma maneira, e aí na sequência eu vou fazer o seguinte.
Eu vou deixar. Você estava se inscrevendo então, Rafael, para fazer. Então eu vou fazer o seguinte. Não, nesse assunto. Tá. Então eu vou abrir para você fazer um questionamento objetivo, e eu vou marcar o tempo, e aí o Boni faz a defesa dele e a gente põe em votação. Professor Mário. Isso, presidente, eu não quero defender isso hoje. Professor Mário. Peraí. Queria fazer um esclarecimento que talvez ajude a decidir. A gente teve esse problema da outra vez. Agora, nessa vez, nós temos 6 protocolos. Desses 6, 3 acredito que são muito rápidos, basicamente porque a comissão concorda com o PTA. Então, acho que não vai ter muita discussão. Ou seja, acho que não vai consumir tanto tempo assim. Só isso. Ou seja, eu pessoalmente acharia que não haveria problema em manter a pauta como está. Então eu retiro, para evitar problemas, eu mas não retiro a sei. minha proposta, tá? Então aí a gente passa a pauta. Então, aproveitando a pauta, nós temos inscritos aí, Dr. Rafael. A pauta era, na sequência, fala dos conselheiros e depois a apresentação dos pareceres. Eu propus uma inversão de pauta. Mas isso já foi aprovado pela Assembleia anterior? Naquele dia, não permanente. Daqui pra frente? Não. Era o que eu estou querendo, eu não estava nem... Não, ele está propondo que a gente então já decida. Tem que mudar o regimento. Então propõe uma mudança de regimento. A pauta que Eu acho assim, pela ordem, senhor conselheiro, a gente tem que fazer uma resolução então para alterar o regimento, entendeu? Eu não posso definir em pleno algo e manter isso permanente. Então a gente faz o seguinte. Eu faço um texto de resolução com alteração desse item de pauta do regimento. Na próxima ordinária, a gente põe em votação. Aí vota-se, a gente publica a resolução de que o item do regimento tal e tal. Pronto, tá? Ok? Eu acho que também não é tão... Eu fico preocupado porque, vocês me desculpem, o professor Mário estava em viagem, eu não consegui ter contato com o pessoal da comissão de análise para entender o nível dos pareceres de hoje. Mas vamos lá então. Está inscrito o Dr. Rafael, na sequência, Vitor. Rafael, por favor. Fala de conselheiro agora? 3 segundos. 3 minutos. Fala de conselheiro agora? A gente chega lá. Bom, rapidamente, já que eu falo dos conselheiros, eu só queria voltar a reafirmar essa questão da pauta. Era uma questão de que quando a gente era presidente, insistia bastante nisso, porque não é menosprezar o trabalho da comissão de análise, mas nós temos um regimento, e o regimento garante a fala dos conselheiros, porque inclusive o regimento não diz o que é mais e o que é menos importante. São pautas que devem ser analisadas todas. E inclusive essa questão de derrubada de quórum, já na nossa gestão foi amplamente discutido e foi considerado, é só ler o regimento, que garante a não possibilidade de derrubada de quórum, que não garante a derrubada de quórum, né? Porque senão fica muito fácil, a prefeitura e alguns conselheiros não querem uma determinada discussão, saem, derrubam a pauta do conselho e o parecer ou qualquer coisa não é deliberado aqui. Então é por isso que o nosso regimento ele é claro no que diz que não possibilidade de derrubada de quórum. O conselheiro que vem aqui, assina e vai embora, ele está abrindo mão da sua decisão. Ele estabeleceu, instalou a reunião e foi embora, certo? Porque aí, você sabe o que vai acontecer, senhor presidente? Com esse entendimento de derrubada de quórum, que é possível derrubada de quórum, e alterando, a fala dos conselheiros vai ficar para o final. Todo conselheiro que tiver uma denúncia para fazer, que uma das coisas mais valiosas desse conselho, considerando a peremptória o quanto esse conselho é ignorado por essa administração e pelas anteriores, toda vez que um conselheiro vier aqui usar a fala dos conselheiros para que conste em ata e seja publicado no Diário Oficial qualquer tipo de denúncia, um grupo de conselheiros sai, derrubam o quórum, cortou a possibilidade de fala dos conselheiros aqui presentes. Então é disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando.
certo? E aí, falando disso, falando de respeito a conselhos, eu fico muito intrigado com o secretário de Relações Institucionais, o Vandão, chamar os presidentes para fazer um diálogo lá, porque o Maquiavel tinha uma frase que ele dizia o seguinte: confia mais aonde os governos colocam a mão do que onde eles colocam as palavras. Né? Essa prefeitura vem sistematicamente ignorando todos os conselhos. E aí chama os presidentes para conversar. Conversar o quê, senhor presidente? E aí, por fim, eu queria falar da resposta que o secretário de Serviços Públicos deu à Comissão de Resíduos, na qual a Comissão de Resíduos fez uma série de questionamentos sobre o andamento da política de resíduos no município, da construção do Plano Municipal de Resíduos. E aí chega a ser, senhor presidente, hilário a resposta do ilustre secretário. É hilário. Primeiro que ele erra o nome do conselho. O CONDEMA é com M e não com N, como acha o senhor secretário de Serviços Públicos. Né? E aí vai de mal a pior. E aí vai de mal a pior. Na qual ele desqualifica o ofício, senhor presidente. Ele desqualifica, dizendo que tem aspectos generalistas e não sei o quê. Ou seja, o que tem a esconder essa prefeitura com relação ao Plano Municipal de Resíduos Sólidos? Eu queria entender, o que tem a esconder? É a sua incompetência no que se refere à construção? É a não construção do plano de resíduos? Ou é um plano de resíduos que está sendo feito, na qual a gente não pode ter e não deve ter a participação da sociedade civil? Então, desculpa, senhor presidente, esse ofício aqui, ele não responde ao ofício feito pela Comissão de Resíduos, ele pede mais prazo, que acaba daqui 2 dias. Duvido que alguma coisa vai ter sido respondida, porque ele desqualifica o ofício desse Conselho e da Comissão de Resíduos, e temo que a gente vai ter que tomar as iniciativas jurídicas cabíveis. Apesar de ser advogado, não sou um fã da judicialização da política, mas pela incompetência e a insistência na falta de transparência dessa gestão é o que nos resta. Pode ficar tranquilo que a presidência vai dar andamento nas cobranças. Agora, eu não concordo com o ponto, senhor conselheiro. Eu acho que o diálogo ele é sempre bem-vindo. Se a proposta de se abrir uma discussão convidando todos os presidentes de conselho para entender como isso deveria ser feito e não impondo, acho que é proativa. Eu vejo de forma proativa, eu não vejo de forma pejorativa. Se houver algo equivocado na forma de tratar com os presidentes, eu duvido que o Mariante, que vários outros presidentes de conselho, que são pessoas respeitáveis, entendeu, vão se submeter. A gente vai meter o pé na porta se for necessário. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade também, né? Por favor, Vitor.